E o governo italiano está a um passo de destruir o seu direito do reconhecimento à cidadania. E quem lidera essa ofensiva é ninguém menos do que o ministro das Relações Exteriores, o senhor Antonio Tajani. Mas a pressão explodiu, a base do governo começou a rachar. Salvini já reagiu e disse que é grave, essa batalha também é minha. O que está por trás dessa tentativa? Quem vai ser afetado? E por que essa medida pode cair de forma vergonhosa no parlamento e também nos tribunais? Fica até o fim, porque esse vídeo pode ser a virada dessa história e talvez a sua última chance de garantir o que é seu por direito. Já curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. C'è una stretta sulla concessione di cittadinanze per i discendenti dei nostri emigranti nei confronti di chi ha sangue italiano, cioè è un discendente di un emigrante italiano. Secondo me, a maggior ragione, ci deve essere una stretta anche sulle altre concessioni di cittadinanza, sulla cittadinanza per gli immigrati che arrivano nel nostro paese. Non possiamo andare contro quello che è il diritto che abbiamo sempre avuto, lo ius sanguinis nel nostro paese, e allo stesso tempo chiedere che venga approvato lo ius scholae o lo ius Italia, quindi accorciare i tempi per la cittadinanza, perché secondo me si creano due pesi, due misure che non sono accettabili. È notizia di questi minuti: c'è stato un arresto di 50 persone a Milano, borseggiatori della metropolitana, su di 50, tutti e 50 italiani di seconda generazione. Allora bisogna, se vogliamo dare una stretta alla cittadinanza, la diamo in tutti i sensi, anche per gli immigrati che arrivano, rendendo il percorso, come è stato chiesto per i discendenti degli immigranti. Allo stesso modo si deve restringere le maglie, si devono fare più controlli, si deve chiedere che ci sia un esame di lingua italiana, un esame per la conoscenza delle nostre leggi, dei diritti, soprattutto delle donne, visto che gli immigrati che arrivano qua spesso hanno una concezione delle donne che non è proprio aderente a quella che è la nostra Costituzione. Un'altra cosa che andrebbe rivista è il fatto che chi ottiene la cittadinanza, dopo per un periodo, deve essere soggetto anche al fatto che la cittadinanza possa essere ritirata se delinque o se crea problemi per la società. Allora, vogliamo dare una stretta, la diamo a tutti quanti, non solo ai discendenti degli immigranti. Allora la cittadinanza deve essere una cosa seria per tutti, perché io provengo da un paese dove c'è una componente straniera di circa quasi il 20%, una comunità bengalese molto radicata, dove ci sono delle persone che diventano cittadine italiane per ricongiungimento familiare, non parlano una parola di italiano, se sono donne molto spesso portano il burqa e camminano 4 passi dietro agli uomini e non conoscono i diritti fondamentali che ci sono ad esempio per le donne. Allora diciamo a queste persone gli diamo una via per diventare cittadini italiani, mentre la togliamo per chi ha il sangue italiano. Siccome parliamo di diritto di sangue, ius sanguinis, noi in questo momento si sta portando avanti questa legge. Io continuo a dire che se si restringe da una parte non possiamo accettare che chi arriva qui non rispetti la donna, porti il burqa, non rispetti i diritti fondamentali della Costituzione e non parli una parola di italiano. A recente medida que visa restringir o direito à cidadania italiana para os descendentes de italianos no exterior provocou uma reação internacional. Muitos desses descendentes já aguardavam há anos por uma resposta. Muitas dessas pessoas investiram tempo, dinheiro e esperança num processo que agora está se demonstrando inalcançável. Mas só que não são apenas os manifestantes que se mostraram contrários à medida. A região do Friuli Veneza Giulia, por exemplo, já se posicionou pedindo mudanças no decreto, reconhecendo o impacto negativo que a medida pode causar sobre milhões de descendentes no exterior, deixando claro assim que a cidadania não é um privilégio, um favor político como pensam muitos, mas sim um reconhecimento histórico. Além disso, muitos políticos do Vêneto também se manifestaram. Um deles, o deputado vêneto da Liga Nord, que é base para o governo, o senhor Alberto Villanova, diz que para a questão da cidadania deve-se ter bom senso. Segundo ele, em uma mensagem direta para os vênetos, quem nega a cidadania aos descendentes de vênetos, mas quer concedê-la através do ius scholae aos imigrantes daquela religião, a qual não podemos nomear aqui, está traindo as próprias raízes. Isto é, o deputado Villanova diz que os que são contra os descendentes e favoráveis àqueles outros são traidores, na verdade. E é por isso que é muito importante você aprender a língua vêneta, que é a língua dos nossos ancestrais, ainda hoje falada lá, mas aqui nós temos uma base muito mais preservada para ela e o Linguamare trabalha nessa recuperação
tem o curso de língua vêneta e é importante para você realmente mostrar que existe um laço concreto entre você, a sua pessoa e os seus ancestrais. Afinal de contas, são 150 anos da nossa imigração e muitas pessoas, assim como eu, ainda preservam a língua que eles nos trouxeram. Isso é um tapa na cara daqueles que dizem que nós somos apenas oportunistas. Então, indico que você também entre para o nosso grupo e aprenda a língua vêneta. O contato está aqui embaixo, faça sua inscrição para o curso. E a crítica vem também da academia da universidade. Stefano Riella é um pesquisador italiano com ampla experiência em economia europeia e políticas econômicas. Atualmente ele integra a Universidade de Bocconi em Milão. Segundo o próprio professor, a Itália está a um passo de cometer o erro de perder 1/3 da sua população. Sim, você ouviu bem, 1/3 dos quase 81 milhões de italianos que vivem no mundo. Entre cidadãos reconhecidos e aqueles que têm o direito ao reconhecimento, cerca de 58 milhões vivem fora da Itália. Ignorar essa população de italianos, segundo o professor, é não somente comprometer o futuro cultural da Itália, mas também o seu potencial econômico, demográfico e diplomático. E é do Brasil que vem uma das reações mais contundentes. 52 mil assinaturas já foram recolhidas através de uma petição online. Essa mobilização de fato nos mostra que a pauta saiu do campo técnico-administrativo, já adentrou o político e principalmente o social. E é por isso que muitos analistas e juristas acreditam que o decreto do Tajani pode não passar no parlamento do jeito que ele está. A pressão de grupos políticos ligados à diáspora, a resistência de regiões afetadas e a possibilidade real de inconstitucionalidade podem fazer com que o texto final seja drasticamente alterado ou até mesmo reprovado. Afinal, já há muitos parlamentares se manifestando contrários a isso e há um certo desequilíbrio quanto à pauta dentro da base do governo. Matteo Salvini, vice-premier e ministro das infraestruturas, declarou recentemente: "É grave, eu estou sabendo. Essa batalha também é minha. Vamos essa semana sentar em Roma para ver como faz." Uma fala direcionada ao deputado ítalo-brasileiro Luiz Roberto Lorenzato, um dos principais porta-vozes da oposição ao decreto. Lorenzato tem sido incisivo. Segundo ele, essa exigência é injusta, desproporcional e contradiz a própria Constituição italiana, que reconhece o direito à cidadania por sangue sem imposição de territorialidade. E aqui no canal eu indico sempre a Alma Cidadania. Agora, mais do que nunca, é fundamental que você entre em contato com eles para saber quais são as suas possibilidades, mesmo que haja o decreto, mesmo que haja a lei fazendo essa limitação, porque existia outra lei, então sempre é possível recorrer de alguma forma. Se tudo der certo, não esqueça de mencionar o meu código Lenguamare 2025, que você ganha aí um desconto no seu processo. Essa é uma parceria minha com a Alma Cidadania. Mas ao invés de dificultar, muitos argumentam que o governo deveria facilitar e até, é claro, incentivar o retorno desses descendentes, que é algo que eu sempre falo aqui. Não adianta querer que as pessoas se mudem para um lugar e você não dá o mínimo de apoio para essas pessoas. Não apenas por uma justiça histórica, mas também por uma questão estratégica da Itália. A Itália, como sabemos, sofre com despovoamento no interior, falta de mão qualificada, porque os seus jovens saem todos do país, e uma taxa de natalidade que não é segredo para ninguém, que está cada vez mais em queda. Ou seja, integrar os descendentes e incentivá-los a ficar na Itália, a ter empresas, abrir negócios, trabalhar nos negócios que existem lá, fazer famílias, terem filhos, deveria ser um dever da Itália. E mais, a ideia é que essa medida, que é o Tajani, ele fala isso, né? A ideia é que essa medida serviria para organizar, para combater fraudes nos fluxos, é bastante contestada. A esmagadora maioria dos processos, digamos 99% dos processos, seguem o trâmite legal e comprovam realmente a linhagem da pessoa. Por tudo isso, cresce cada vez mais a especulação que esse decreto não sobreviverá às próximas medidas legislativas. Isto é, pode ser suavizado, alterado
e até mesmo derrubado. Isso pode ir muito além do parlamento, já se fala que o decreto pode vir a ser contestado na Corte de Cassação, que é a mais alta instância do judiciário italiano. O próprio ministro que apresentou aí o decreto, o Antonio Tajani, pode ver a sua medida que ele pauta como urgente ser derrubada nos tribunais. Muitos juristas afirmam que esse decreto fere princípios constitucionais, princípios os quais a própria Itália firmou há muito tempo atrás. Aliás, a narrativa de controle e ordem não se sustenta perante uma cidadania que é histórica, legítima e já amplamente regulamentada. E transformar isso num espetáculo político pode custar muito caro, inclusive juridicamente. Agora me deixa aqui nos comentários. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, até agora não se manifestou. O que você acha? Será que ela é a favor disso? Ou ela é contra? Será que tem dedo dela nisso aí? Me deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber mais sobre esse decreto, sobre a limitação em si, e também o choque, o contraste que ele faz com os péssimos números da natalidade italiana que foram divulgados recentemente, então eu aconselho que você assista esse vídeo aqui.